A teoria do universo geocêntrico ou geocentrismo é o modelo cosmológico mais antigo. Na antiguidade era raro quem discordasse dessa visão, e entre os filósofos que defendiam esta teoria, o mais conhecido era Aristóteles. Foi o matemático e astrônomo grego de Alexandria Ptolomeu que, na sua obra Almagesto, deu a forma final a esta teoria, que se baseia na hipótese de que o planeta Terra estaria fixo no centro do universo com os corpos celestes, inclusive o Sol, girando ao seu redor. O geocentrismo antigo não se confunde com um perspectivismo, pois a antiga crença não envolvia apenas um mero ponto de observação, mas a ideia de que o universo era relativamente limitado, com o planeta Terra ao seu centro. A visão geocêntrica predominou no pensamento humano até o resgate, feito pelo astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico, de uma hipótese igualmente antiga, a hipótese heliocêntrica, criada pelo astrônomo grego Aristarco de Samos. Origem filosófica do geocentrismo. Os filósofos da Grécia Antiga haviam percebido que, embora o mundo fosse formado por objetos dos mais distintos, havia algo em comum na matéria que os compunha. Dessa forma, por exemplo, uma árvore e uma tábua, se fossem divididas diversas vezes até se obter uma parte diminuta, resultaria em uma mesma matéria. O mesmo ocorria, por exemplo, entre espada e corrente. Desta forma, começa a surgir a teoria atômica, que afirmava que tudo o que havia na natureza, se dividido na menor parte possível, chegaria a uma matéria primordial da qual tudo o que existia era feito. Tal matéria recebia o nome de indivisível ou átomo. Começou então uma corrida para descobrir que material era esse tal átomo. A discussão chegou a propor algumas soluções. Por exemplo, a água, pois da água se faz ar, vapor de água, se faz blocos sólidos, gelo, etc. Mas da água seria impossível criar, por exemplo, fogo. Outra corrente propunha que o átomo ou elementos primordial fosse o ar, pois ele poderia ser condensado formando água, não diferia um vapor de água de ar, e poderia ser transformado em fogo, uma vez que se tirassem o ar do fogo ele apagaria. Desconheciam, obviamente, o princípio comburente do oxigênio, que seria descoberto mais de 1000 anos depois. O fato é que um filósofo grego de nome Empédocles, de Agrigento, propôs uma solução diferente, onde havia 4 elementos primordiais, e não somente um. Esses 4 elementos seriam terra, água, ar e fogo. Eles nunca se misturavam com o seu oposto, terra, ar, fogo, água, mas poderiam misturar-se entre si, como água e terra formava argila, que formaria tijolos, e assim por diante. Ou água e ar formavam nuvem, que formava os raios, etc. Esse sistema acaba sendo ampliado por outros filósofos como Euclides, de Alexandria, que propõe que os 4 elementos tenderiam, pela natureza, a se agrupar em esferas. Desta forma, a esfera mais pesada ficaria no centro, uma esfera de terra. Após essa, uma esfera de água envolvendo, uma esfera de ar envolvendo essa e por fim uma esfera de fogo envolvendo as demais. A esfera de terra no centro é o nosso planeta, de onde sabiam que a Terra era redonda, a esfera de água os oceanos e mares, a esfera de ar a nossa atmosfera, e por fim a esfera de fogo teria se transformado em um grande bloco de fogo de um lado, o Sol, e um bloco pequeno com vários pontos de fogo do outro, a Lua e as estrelas. Esse círculo de fogo, estrelas e Sol, girariam em torno dos outros círculos, a Terra. Havia apenas 7 pequenos problemas nesse sistema, e eles é que permitiram que o sistema geocêntrico fosse desacreditado. 7 estrelas não giravam na mesma velocidade das demais, e por isso foram chamadas de andarilhos ou planetas. Os 7 planetas, astros errantes, na ordem de distância à Terra, eram a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Eles tinham, na tradição grega, nomes associados aos principais deuses. Terra, Gaia, deusa primordial da Terra. Lua, Selene, irmã gêmea do deus Hélios, o Sol. É também associada à deusa Ártemis. Mercúrio, Hermes, mensageiro dos deuses, é o planeta com movimento mais rápido no céu. Vênus, Afrodite, deusa do amor e da beleza, é o mais luminoso, portanto o mais bonito no céu. Marte, Ares,
deus da guerra e da tragédia, é o mais vermelho. Júpiter, Zeus, soberano dos deuses. Pai de Ares, Hermes e Afrodite, é o maior. Saturno, Cronos, titã do tempo e pai de Zeus, é o planeta com movimento mais lento. Repare-se que não havia nenhuma menção a Urano e Netuno. Esses planetas do Sistema Solar não podem ser observados ao olho nu, e só foram descobertos depois da invenção do telescópio no começo do século XVII. Por uma questão de tradição da antiguidade greco-romana, os astrônomos seguiram o padrão de nomenclatura. Urano é a representação do próprio céu, e Netuno, Poseidon, é o deus dos mares, assim batizado pela sua coloração azul. O mesmo se pode dizer de Plutão, Hades, deus do mundo inferior, apesar de atualmente a União Astronômica Internacional de Paris não considerá-lo mais como um planeta. Modelo ptolomaico. Ptolomeu, filósofo alexandrino que viveu entre os anos 90 d.C. e 168 d.C., lançando mão de epiciclos e deferentes, foi o primeiro astrônomo a estabelecer um modelo geocêntrico com precisão razoavelmente acurada a fim de descrever os movimentos dos planetas no firmamento conforme inferidos a partir da Terra. Contudo, seu modelo ainda carecia de um ponto fundamental, a causa física para tais movimentos. À parte seus defeitos, o modelo de Ptolomeu foi prontamente assimilado e difundido pelas sociedades da Idade Média. Esse sistema se mostrou muito favorável à teologia da Igreja Católica e, por isso mesmo, ele sobreviveu praticamente intacto por 13 séculos. O geocentrismo só veio a ser efetivamente contestado a partir do julgamento do astrônomo e físico italiano Galileu Galilei, já no século XVII. E de fato, foi apenas no século XVIII que o estudo mais aprofundado da mecânica e dos corpos celestes demonstrou definitivamente que o geocentrismo havia sido um engano perpetuado por mais de milênio. Um sistema muito mais simples e elegante, fisicamente embasado pela teoria da mecânica, é desde o século XVIII cientificamente escolhido para se analisarem os movimentos dos planetas e o sistema solar, o sistema heliocêntrico, ou heliocentrismo. Embora a ideia não lhe fosse original, Nicolau Copérnico foi o primeiro a estabelecer um modelo heliocêntrico aceitável. Seu modelo encontra-se publicado em De Revolutionibus Orbium Coelestium, 1543. Contudo, com precisão empírica não muito melhor do que a fornecida por Ptolomeu, seu sistema ainda deixava muito a desejar. O modelo foi apreciavelmente melhorado pelo astrônomo alemão Johannes Kepler, que, debruçado sobre meticulosos dados coletados por Tycho Brahe ao longo de 20 anos de sua vida, abandonou a ideia de órbitas circulares e construiu um modelo centrado no Sol com os planetas revolvendo em órbitas elípticas ao redor desse. As leis de Kepler encontram-se publicadas em Astronomia Nova, 1609. A precisão empírica mais acurada levou o seu modelo a ser rapidamente aceito entre os eruditos, e entre estes, coube ao grande físico inglês Isaac Newton a responsabilidade de estabelecer a razão física de ser do modelo estabelecido por Kepler, a gravidade. A lei da gravitação universal foi publicada, juntamente com as 3 leis da dinâmica, em Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, 1687. Newton nasceu no ano da morte de Galileu, que outrora acabará no banco dos réus frente à Inquisição por, entre outros, ser o primeiro a efetivamente apresentar fatos contundentes contra o geocentrismo. Entre outros, Galileu foi o primeiro a verificar a existência de objetos gravitando outro corpo celeste que não a Terra ao observar pela primeira vez luas orbitando Júpiter, 1610. A rotação da Terra sobre si só veio contudo a ser estabelecida definitivamente em 1851, creditando-se tal demonstração a Jean Bernard Léon Foucault e seu pêndulo. Embora muito se saiba que o Sol não é o centro do universo e sim apenas mais uma estrela entre tantas outras, as regras primariamente encontradas no modelo de universo heliocêntrico baseado na gravitação universal são até hoje utilizadas no concernente à exploração espacial. E o modelo ptolemaico não encontra lugar hoje no meio científico a não ser nos livros de história da ciência. Contudo, embora em desuso, o modelo de Ptolomeu, em termos de descrição empírica,
é razoavelmente condizente com o que de fato se observa quando se está em um referencial atrelado à Terra, o referencial naturalmente assumido pelo senso comum, o que justificava à época o sucesso do modelo. Uma inspeção do sistema solar a partir do polo norte do sistema, com a Terra mantida fixa ao centro, demonstra ao menos visualmente a compatibilidade entre o modelo de Ptolomeu e a realidade das trajetórias geocêntricas dos planetas. Centrando-se a Terra, os planetas de fato se movem em trajetórias muito compatíveis com as imaginadas por Ptolomeu há 2 milênios atrás, e nesses termos, embora o seu modelo tenha sido descartado para fins científicos, o mérito de Ptolomeu ao desvendá-las certamente não pode ser descartado. Geocentrismo e a Igreja Católica. O modelo do geocentrismo era aceito pela Igreja Católica porque coincidia com os textos bíblicos que colocavam o homem como figura central da criação divina. Estando o homem na Terra, permanecia na posição de imagem e semelhança de Deus, portanto, no centro do universo. Já a obra de Copérnico foi condenada pela Santa Inquisição. A Igreja condenava à morte os opositores às suas doutrinas. Foi o que ocorreu com Giordano Bruno, morto na fogueira ao apoiar o modelo do heliocentrismo. Um dos mais importantes estudiosos da astronomia, Galileu Galilei, também comprovou o heliocentrismo com base em observações. Porém, foi obrigado a retratar-se perante a Igreja para não ser condenado à morte. Heliocentrismo. Na astronomia, heliocentrismo é a teoria que coloca o Sol, em sua apresentação inicial, estacionário no centro do universo, ou em sentido estrito, situado aproximadamente no centro do sistema solar, no caso do heliocentrismo renascentista. A palavra vem do grego, hélios igual Sol e kentron igual centro. Historicamente, o heliocentrismo era oposto ao geocentrismo, que colocava a Terra no centro do universo. Apesar de as discussões da possibilidade do heliocentrismo datarem da Antiguidade Clássica, somente 1800 anos mais tarde, no século XVI, o tema ganhou notoriedade explícita ao suscitar e estabelecer o divórcio entre o pensamento dogmático religioso e o pensamento científico, a ele e ao julgamento de Galileu Galilei perante a Inquisição, remontando às origens da ciência em acepção moderna. Naquela época, o matemático e astrônomo polonês Nicolau Copérnico foi o primeiro a apresentar um modelo matemático preditivo consistente e completo de um sistema heliocêntrico. Ainda sem a acurada precisão e um pouco confuso, contudo, o modelo de Copérnico foi mais tarde reestruturado, expandido e aprimorado por Johannes Kepler. A explicação física causal para o modelo de Kepler foi fornecida por Isaac Newton via lei da gravitação universal, sendo o modelo então estabelecido de grande valia até hoje. Todos os cálculos necessários ao lançamento de satélites e veículos espaciais fundamentam-se, até hoje, nos conhecimentos acerca do heliocentrismo estabelecidos à época de Galileu, Kepler e Newton. Para qualquer um que se coloque em pé e observe o céu, parece claro que a Terra permanece em seu lugar enquanto que tudo no céu nasce e se põe ou dá a volta uma vez por dia. Observações feitas por tempos mais longos apresentam movimentos mais complicados. O Sol descreve um círculo lentamente pelo curso de um ano. Os planetas possuem movimentos similares, mas algumas vezes eles movem-se na direção oposta, em um movimento retrógrado. Conforme aumentou a compreensão destes movimentos, eles exigiam descrições cada vez mais elaboradas. A mais famosa foi o sistema ptolemaico, geocentrismo, formulado no século II, que, apesar de considerado incorreto atualmente, ainda servia para calcular a posição correta dos planetas com um grau moderado de precisão. Apesar da exigência de Ptolomeu que epiciclos não fossem excêntricos causassem problemas desnecessários para os movimentos de Marte e especialmente Mercúrio, o próprio Ptolomeu, em seu Almagesto, apontou que qualquer modelo para descrever o movimento dos planetas era apenas um dispositivo matemático e, como não havia forma de saber qual era verdadeiro, um modelo mais simples que obtivesse os números corretos deveria ser usado. Entretanto, ele mesmo escolheu o modelo geocêntrico epicíclico e em seu trabalho principal, Hipótese Planetária, tratou seus modelos como suficientemente reais para que as distâncias da Lua, Sol, planetas e estrelas fossem
determináveis tratando as esferas celestiais das órbitas como realidades contíguas. Isto fazia com que a distância das estrelas fosse menor que 20 unidades astronômicas, um retrocesso na ciência, já que o esquema heliocêntrico de Aristarco de Samos já havia, séculos antes, necessariamente colocando as estrelas a pelo menos 2 ordens de magnitude mais distantes. Discussões filosóficas. Argumentos filosóficos do heliocentrismo envolvem declarações genéricas de que o Sol, orbitado por alguns ou todos os planetas, está no centro do universo, e os argumentos que sustentam essas alegações. Essas ideias podem ser encontradas em textos sânscritos, gregos, árabes e latinos. Poucas destas fontes originais, entretanto, desenvolveram alguma técnica para calcular qualquer consequência observacional de suas ideias heliocêntricas. No próximo episódio, chegou a vez do nosso top 10, desta vez do nosso sistema solar. Já passamos por todos os planetas com suas curiosidades, agora chegou a vez do nosso condomínio cósmico. Até lá! Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.